Boa tarde a todos. Me coloco à disposição de vocês. Igor, Pilon, esse bate-papo de hoje. Muito boa tarde, Fausto. Marcelo Pilon, site memoriadainter.com.br, Rádio Mi e Rádio Melhor FM. Fausto, obrigado por nos receber. Gostaria que você começasse, inclusive, com uma mensagem para a torcida sobre como a pessoa da diretoria falando sobre a não classificação da Internacional para a Série D, para a próxima fase da Série D. Primeiramente, dizer ao nosso torcedor, né, da nossa chateação de não ter conseguido avançar de fase. Acho que a Inter lutou bravamente, fez jogos duros, competitivos, mas, infelizmente, o resultado não foi o que a gente esperava. Faz parte. A Inter joga a sua segunda Série D consecutiva, né? De repente, ainda com alguma esperança, caso o São Bernardo consiga o acesso, a gente tem a Série D também para o ano que vem. Então, assim, muito chateado, muito triste, não só o sentimento do torcedor, mas o nosso também, esse sentimento de frustração. A gente criou uma expectativa grande de avançar de fase, de ser forte no mata-mata, mas, infelizmente, não aconteceu devido a N fatores. E eu acho que, durante o bate-papo aqui, a gente pode ir esclarecendo ponto a ponto. Fausto, para também posicionar o torcedor, quem admira a Internacional, você acabou assumindo o cargo de CEO numa transição, final de Paulista, início de planejamento de Série D, e já tinha um planejamento já ocorrendo com o Thiago Gasparino. E você está praticamente no seu terceiro mês de Internacional. Até para posicionar em relação à contratação do Roger como treinador, a questão de jogadores, o que teve o dedo, né, vamos falar assim informalmente, o que teve o dedo do Thiago Gasparino, o que teve o dedo do Fausto nessa programação do time para a Série D? Na verdade, foi quase que 2 semanas e meia, né, da minha vinda para cá até a estreia na Série D. Logo no meu primeiro dia, houve o desligamento do treinador do Paulistão, o Vinícius Bergantin, e fui pego de surpresa até, né, porque achava que teríamos uma continuidade. E o primeiro ato foi, no mercado, buscar um treinador. O nome do Roger surgiu através da diretoria, que já conhecia o trabalho dele do ano passado, e claro, a partir do momento que você trabalha com a pessoa, cria um vínculo, começa a acompanhar mais e monitorar de perto o trabalho dele, torcendo por ele no trabalho que ele fez no Atlético, e eu de longe também, né, acompanhando todos os estaduais, vi o bom trabalho que foi feito lá. Um treinador que já conhecia praticamente todos os atletas que permaneceram. Acho que a facilidade de poder extrair o máximo desse atleta, de conhecer a casa, colaborou bastante, e foi um nome unânime nas pessoas que tomam decisão da Inter. O nome do Roger apareceu e foi aprovado de maneira unânime. E no bate-papo que tivemos com ele também demonstrou esse interesse de vir para esse projeto para cá. Foi dessa forma. E a partir daí a montagem do elenco, né? Já tinha alguns jogadores com contrato, alguns jogadores com pré-contrato. E aí eu dei sequência nas carências que a gente tinha. Estava vindo de um outro trabalho, então o mercado não era o mesmo, mas o banco de dados que a gente tinha, fomos no mercado buscar completar esse elenco para a estreia, que era dentro de 10, 14 dias. E o que o mercado nos ofereceu, dentro das nossas condições financeiras, eu acho que a gente conseguiu, sim, montar uma equipe que era o objetivo nosso, de ser competitiva. Faltou um pouco de qualidade técnica, faltou um pouco de repente, um atleta fazer 2, 3 funções, e isso causou, de repente, um desequilíbrio no elenco? Sim, mas muito devido à urgência de colocar um time em campo para jogar contra a Caldense numa questão de dias ali. E aí, durante o campeonato, fomos tentando deixar esse elenco mais equilibrado. Mas, enfim, acho que foi dessa forma que foi feito a montagem desse elenco.
com um planejamento que foi feito lá atrás, né, que não pôde ser dado sequência devido a essa troca aí na diretoria, mas, enfim, foi dessa forma que a gente trabalhou. Igor Sedano, Melhor FM, rápido no ar. Fausto, você mencionou agora a respeito dessa transição do planejamento, acabou dificultando muitas ações, às vezes uma mudança de pensamento, você traz outro treinador, você vem com um modelo diferente do que a diretoria estava trabalhando naquele momento com o Thiago Gasparino, até mesmo com o Vinícius Bergantin, técnico. Você acha que isso foi a principal ocorrência, vamos dizer, dessa Série D que motivou essa eliminação precoce na Inter? O que mais você acredita, não vamos colocar aqui como uma culpa, tá? Mas algo que foi pontual para que esse planejamento desse errado, né? Planeja, a Inter passa de fase e tudo mais, conquista o acesso. Esse é o planejamento. Mas se há algum problema no meio do caminho, a gente pode colocar, descrever como um erro. O que você acha que foi fundamental para esse erro acontecer nessa Série D, já que foi algo planejado, podemos dizer dessa maneira? Eu vejo, Igor, boa tarde, né? Eu vejo assim, a dificuldade do planejamento não de maneira preponderante para a nossa eliminação precoce. As dificuldades ela vai ter para todo mundo. Não acredito que o início do nosso campeonato comprometeu a nossa trajetória. Pelo contrário, acho que a gente até começou bem o campeonato. Eu acho que o fator preponderante foram as 2 derrotas seguidas em casa, no momento em que a gente estava já virando o turno, sempre no G4, a hora que a gente conseguiu uma gordurinha após os jogos contra o RT, a gente veio para dentro do Limeirão para fazer 2 partidas para selar a nossa classificação. E nós fomos surpreendidos com 2 derrotas dentro de casa para concorrentes diretos, né? O jogo contra o Bahia de Feira, o Bahia tinha 8 pontos, a gente tinha 13. Uma vitória nossa dentro de casa e nós havíamos derrotado eles lá em Feira de Santana. Então, uma vitória contra eles aqui praticamente selava a nossa classificação e a eliminação deles. E o jogo transcorreu de uma maneira como nós planejamos, a Inter forte no primeiro tempo, criando situações de gol, mas nós descemos para o vestiário com 0-0. E quando voltamos para o segundo tempo, continuamos em cima, já sem conseguir criar situações de gol, mas com o domínio do jogo. E num lance esporádico, um contra-ataque, tomamos o gol e perdemos o jogo. E a partir dali o Bahia de Feira conseguiu não só essa vitória, mas 4 vitórias consecutivas. Uma equipe que era para estar sendo eliminada aqui, ela não só conseguiu uma vitória, como uma sequência muito boa a partir daí, que vem confiança, vem um monte de coisas. E a Inter acabou se pressionando por ter colocado um concorrente, um adversário que não estava na briga pelo G4. Após aquele resultado, entrou no G4. Tivemos uma semana para nos prepararmos para uma partida dura contra a Ferroviária, onde também acredito que nós tivemos um rendimento muito bom, um primeiro tempo muito bom contra a Ferroviária, com várias chances claras de gol. Mas aí faltou. Eu me lembro que conversei, inclusive, com vocês dois após aquele jogo, que na minha opinião, faltou refino técnico. Criamos muitas chances, descemos para o vestiário perdendo o jogo de 1-0, no intervalo do jogo, e no segundo tempo a gente não teve força para buscar um empate. Eu acho que força mais emocional, por ter jogado fora aquele primeiro tempo. Muito bom que a Inter fez. Eu acho que o grande fator preponderante para a eliminação precoce da Inter foram esses 2 jogos. Não acho que a gente precisa abrir um caça às bruxas aqui. Não, acho que não é esse o objetivo. A gente tem que olhar para frente e pensar no futuro e aprender com os erros do passado. Mais uma vez, a Inter é eliminada na primeira fase de uma Série D e que sirva de aprendizagem para no futuro a gente, de repente, transformar esse Limeirão realmente numa casa nossa, porque eu acho que hoje nós estamos eliminados, nós fizemos 6 partidas dentro do Limeirão, nós fomos derrotados na metade delas, né? 3 partidas nós fomos derrotados dentro da nossa casa.
De repente, o que a gente pode fazer para tornar esse fator casa determinante, como é lá em Nova Venécia, como é lá no Real Noroeste, que eles usam esse fator casa, um estádio pequeno, acanhado, para poucos torcedores, mas o ambiente, o clima que se torna os 90 minutos, eles tiram muito proveito disso. E aqui no Limeirão, infelizmente, nós jogamos para 800 pessoas, 900 pessoas, num estádio que cabe mais de 20 mil. Realmente ficou neutro. E os adversários que vêm para enfrentar uma equipe paulista, com uma camisa pesada como a da Inter, já tem um fator emocional que vem, né, alto. E, infelizmente, nós nos complicamos dentro da nossa casa, não fomos fortes e competentes o suficiente para atingir a pontuação necessária para estar avançando de fase. Acredito que muito por esses resultados. Você tocou nesse assunto a respeito de adversários que vêm para jogar no Limeirão contra a Inter, já sente essa questão psicológica da camiseta pesada. Você acha que faltou isso para alguns jogadores? Eles não entenderam a questão do nome forte que é a Inter de Limeira. E já pontuando, desses jogadores que hoje ainda possuem contrato com a Inter e tudo mais, se você puder falar, claro, é bom para a gente já ir montando as fichinhas. Desse atual elenco que você tem hoje, desde comissão técnica até jogadores, base e tudo mais, o que fica, ou que vocês vão tentar renovar para disputar o Paulistão do ano que vem? A gente sabe que tem pelo menos 4 jogadores que estão nesse elenco que têm contrato até o ano que vem. O restante é novembro, dezembro, mas são contratos antigos. O que você entende sobre isso? A primeira com relação ao peso da camisa para os jogadores que estiveram aqui na Série D e também pensando já no futuro do Paulistão, esses jogadores que permanecem ou não. Eu acredito que pode ter pesado, sim, mas são exceções. Eu acho que não dá para generalizar. Não são todos os atletas. Mas teve um ou outro que eu acredito que sentiu o peso de jogar na Inter de Limeira. Acredito que sim. Mas, em relação a outra questão sua sobre contratos de atletas, né? Esses atletas que foram contratados após a minha chegada, fizeram contratos somente para o Campeonato Brasileiro. A gente já tinha a data de término da competição, fizemos o contrato até 30 de setembro, com as cláusulas específicas, né? Em caso de eliminação, rescisão automática. E alguns que já têm contrato para o ano que vem, a gente está tentando alguns empréstimos para eles não perderem o restante do ano. Então, tivemos alguns empréstimos já. O Balardinho e o Gui Mendes foram para a Aparecidense, o Júlio para o ABC. O Manaus solicitou o retorno do Felipe Cordeiro, não tinha contrato com a gente, tinha contrato com o Manaus, e assim que acabou o jogo foi solicitado o retorno imediato dele para dar sequência lá. E é dessa forma que a gente está trabalhando. Ainda quem tem contrato para o ano que vem, a gente vai tentar um empréstimo. E em relação a elenco para o ano que vem, comissão técnica, tudo, isso vai ser discutido mais para frente. A gente ainda não parou para planejar a temporada 2023. A gente ainda está tentando finalizar essa temporada 2022. E assim que a gente finalizar, a gente vai começar a pensar na temporada 2023. Só para ou refazer a pergunta, algo do tipo, mas do elenco que está aqui hoje, isso vai ser tratado dependendo da comissão técnica, se ela for permanecer ou não, ou vai acontecer um exemplo, tá? O mesmo erro, podemos dizer, de contratar e depois ter que contratar, um exemplo. Você chegou depois e já quase metade do elenco já estava formado, um exemplo. Vai acontecer isso de novo ou vai depender muito da permanência do Roger ou da chegada de um novo treinador, ou algo do tipo, tá? Na verdade, é o planejamento, né? A gente vai planejar a temporada 2023 nas próximas semanas. A gente ainda não finalizou a temporada 2022. Então, assim que a gente tiver mais claro o nosso futuro, aí a gente vai começar a planejar tanto a parte de orçamento como a parte de calendário. Hoje a Inter, né, a realidade nossa hoje, ela é um Campeonato Paulista e uma Copa Paulista. Mas isso pode mudar daqui a algumas semanas,
com um possível acesso do São Bernardo, que é candidato ao acesso, né? Uma das melhores campanhas até agora, uma equipe que conseguiu manter uma base grande do Paulistão, e tem uma folha salarial, acho que a mais alta da Série D, então eles têm tudo para conquistar esse acesso, e devido à nossa não classificação, cabe a nossa torcida por eles para que a gente tenha a vaga para a Série D para o ano que vem. E a partir do momento que a gente tiver isso de uma maneira mais clara, a gente consegue definir melhor o planejamento para a temporada 2023. Fausto, vamos falar da questão dos jogadores. E uma coisa que muitos torcedores, inclusive, nos procuraram para falar é sobre essa questão do elenco aberto, né? No Paulistão, você tem o grupo de 25, 28 jogadores, você fecha o grupo, né? E durante o campeonato, dificilmente vem um ou outro reforço. Eu gostaria muito que você falasse sobre a questão da Série D, porque a Série D acaba sendo uma quarta divisão de Campeonato Brasileiro, então você tem que buscar oportunidades. Então, da mesma maneira que até 2 semanas atrás estava chegando jogador na Inter, teve jogadores que acabaram saindo. Você entende que essas entradas e saídas de jogadores acabou prejudicando o Roger na definição dos 11? Era um elenco muito grande, onde, somado com contusões, a questão do departamento médico e essa movimentação, acabou prejudicando para o Roger ter essa identidade de 11 jogadores no time? Eu acredito que sim, mas eu acho que o fator mais preponderante de tudo isso foram as lesões. Independente de ser aberto e limitado o número de inscrição, a gente tem bastante responsabilidade em relação a isso. A gente não jamais ia montar um elenco que pudesse prejudicar o trabalho do treinador ou colocar em xeque alguma situação de atleta, mas o que mais prejudicou a gente foram as lesões. Quando iniciou o campeonato, nós tínhamos 7 jogadores no departamento médico, atletas com potenciais titulares da equipe, e a gente ficou aguardando o retorno desses atletas. Conseguimos sustentar os resultados até esses atletas puderem estar à disposição, mas nesse meio do caminho a gente acabou perdendo outros atletas também, que tão importante quanto. Acho que 2 casos claros, né, que chateou bastante a gente: a lesão do Renan Fonseca, a lesão do Tito, 2 atletas que tecnicamente fizeram muita falta para a nossa equipe, não só a parte técnica, mas a de liderança também, principalmente a liderança do Renan Fonseca, né, que é o capitão do time. Ficou 10 rodadas de fora. O Tito também é muito tempo fora. Atletas que jogaram aí Campeonato Paulista, que têm uma experiência grande e que amedrontam os adversários. O peso da camisa da Inter com esses jogadores em campo intimida bastante nossos adversários e, enfim, são atletas que se lesionaram e a gente ficou aguardando a volta deles, impediu um pouco de trazer um substituto à altura, até pela questão salarial, porque não são atletas que se desligaram do clube, né? A gente ficou bancando esses atletas, então não tinha orçamento para ir no mercado buscar peça da mesma qualidade. Ficamos refém de algumas situações, mas eu acho que o que mais possa ter atrapalhado o trabalho do Roger foram as lesões. E aí depois, quando o Pedro do Rio voltou, se lesionou nessas últimas, né, rodadas. O próprio Thiaguinho veio já numa situação de reta final e um problema atípico, né, na vista. Acabou que conseguiu jogar só a primeira partida, depois a segunda já prejudicial essa situação. A terceira já não conseguiu nem jogar, então assim tá com um incômodo ainda. Então, são vários fatores que se juntar tudo, eu acho que, de lesões, eu acho que foi o que mais atrapalhou a vida do Roger para ele definir os 11 titulares dele. E, claro, a oscilação de performance desses atletas, que numa Série D a gente já sabia que ia oscilar bastante. Para fechar da minha parte, Fausto, agradecendo mais uma vez, vamos falar dos jogadores do Sub-20. Você, na primeira entrevista, você sempre falou que incentiva o grupo do Sub-20, inclusive que não era importante necessariamente títulos, mas sim servir jogadores para o time profissional. Isso deu resultado, muitos jogadores titulares que o Roger deu opção. Queria que você avaliasse o que você entende dos jogadores de Sub-20 que hoje estão no elenco da Internacional e também ocorreu a
a decisão da diretoria de fazer a substituição da comissão técnica. O que foi o fator importante para a substituição, no ponto de vista de vocês, para essa substituição? Os atletas foram aproveitados, né? E eu acho que esse é o objetivo mesmo. De repente faltou um pouquinho ali para a classificação para a segunda fase na equipe sub-20, mas em alguns jogos nós priorizamos a equipe profissional. Eles estavam servindo o time profissional, não desceram para disputar essas partidas do Campeonato Sub-20. E eu acho que o objetivo tem que ser esse. E em relação à comissão técnica, a gente está tomando algumas medidas administrativas, né? Não é esportivo, porque a equipe não classificou, então vamos fazer a troca. Não é nada disso. Nós temos nossas limitações aqui também e vamos procurar absorver outros profissionais também em algumas funções, né? Então o David, que é o auxiliar fixo da casa, tem essa integração com a equipe sub-20, equipe profissional, então vai ter essa oportunidade de ser o treinador da equipe sub-20. A gente ainda falta alguns acertos ainda para ser feito para a gente definir toda a comissão técnica, mas nós optamos por seguir esse caminho, porque temos um pouco de tempo ainda até definir a data limite de inscrição para a Taça São Paulo, que é o próximo campeonato que a nossa equipe sub-20 vai disputar. Então, a gente vai trabalhar forte agora nessas próximas semanas para a gente estar definindo o mais rápido possível a nova comissão técnica e a filosofia de trabalho que vai ser implantada. Fausto, só para eu também finalizar minha parte, a Inter, lógico, não estava na sua gestão, mas a Inter teve uma contratação até forçada no Campeonato Paulista por conta do Felipe Bachola, se lesionou e tudo mais, ficou de fora, está treinando, está se recuperando até hoje dessa lesão grave, e contratou o Renato Cajá, um jogador bastante experiente que apenas com o nome já agradou parte da torcida. Porém, ao desenvolver o trabalho, pelo menos nós críticos, a gente percebeu ali que não estava, acho que não era 100% do que a gente já conhecia o Renato Cajá, limitado, acho que é questão física também da idade. Thiago Humberto foi trazido também, um jogador também com uma experiência, disputou a última Série A2 pelo Olinense e tudo mais. E também não deu certo, tanto é que ele jogou acho que uma partida e meia, se eu não me engano, ou nenhuma por completa. O que fazer agora, pensando no planejamento, pensando para o ano que vem? Lógico, passa na sua cabeça, vai ter o jogo de sábado, mas com certeza a sua cabeça já está pensando em algo para o futuro, assim como toda a diretoria da Inter. Para não cometer esses mesmos erros, um exemplo, trazendo um jogador experiente, mas de última hora, isso aí acaba atrapalhando também, como você vê e tira de lição essas duas contratações? Eu acho que são situações diferentes. O Cajá, né, numa situação de lesão do Bachola, no momento que o mercado não tinha muita opção, estavam todos os campeonatos estaduais rolando, então assim não tinha muita opção no mercado de você pegar um jogador mais preparado. O cara já estava parado, acho que a parte técnica dele é inquestionável, né? Mas é uma questão física realmente, de chegar e já com o campeonato, talvez acho que já estava até mais da metade, né? Então isso dificultou bastante. Em relação à contratação do Thiago Humberto, já foi diferente. O Thiago, ele jogou acho que mais de 90% das partidas com o Linense, titular. O Linense não sei exato agora o número de partidas que fez, acho que 17, alguma coisa assim. E se não me engano ele jogou 15 de titular, num campeonato que jogou de quarta e sábado 2 meses seguidos. Então ele teve uma minutagem muito alta, fisicamente ele estava num momento bom. E ele chegou na Inter e após o jogo da Caldense, né, antes do jogo contra o Pouso Alegre, na segunda semana, ele teve uma lesão no joelho. Não foi muscular, foi uma lesão articular. E aí ele ficou 4, 5 semanas parado. Para um jogador na idade dele, depois para voltar à melhor forma física, é muito difícil. Então não conseguiu performar, mas muito devido a esse problema. Não me arrependo da contratação dele. Claro que eu sou aberto à crítica. O cara vem, não joga,
Então, foi um erro na contratação. Muitos podem achar que sim. Mas a forma como foi, né, e a capacidade técnica do Thiago Humberto é muito acima da divisão, e quem acompanha os trabalhos sabe disso. Mas o que a gente lamenta, mais uma vez, são as lesões. Não foi uma lesão articular, é um trauma, você não pode prever isso, independente da idade do atleta. Né? Você vê o Pedro do Rio é jovem e teve, né, um trauma de novo no joelho, e ficou fora dessa última partida. E se a gente, né, avançasse na competição, pode ser que ele ficasse fora aí de 1 ou 2 mata-mata. Né? E é um jogador jovem, de 21 anos. O Thiago já tem uma idade mais avançada, mas fisicamente ele performou bastante. É só vocês pesquisarem aí qual que foi a minutagem dele na Série A2, um campeonato de altíssimo nível. E ele conseguiu performar. Atuou numa equipe que se classificou para as finais, venceu em casa o primeiro jogo das quartas de finais, né? Então foi competitivo. Mas a gente lamenta a lesão. E para o futuro, eu acho que aí é caso a caso. A gente trazer um jogador nessa idade, se tiver com minutagem alta e performando, pode ser que a gente faça essa contratação, sim. Agora, se tiver, de repente, sem uma minutagem alta e levar um tempo para se condicionar fisicamente, pode ser que seja um erro. Mas aí vai depender também da necessidade do clube. O clube vai ter que fazer algumas apostas e, infelizmente, algumas não vai trazer o resultado esperado. Mas já sabendo que são apostas. Você não vai montar um time partindo do princípio que vamos trazer jogadores, né, que já estão numa idade avançada. Não vai ser assim. Aí é necessidade de mercado, carência de elenco, o que o mercado oferece também. Mas eu vejo a situação do Cajá e essa do Thiago dessa forma. Não sei se respondi a tua pergunta, acho que esclareceu, né? Legal.